seu guia. A igreja não. Sim, ele sabe o que fazer. Them old geese from Alaska. Veja aqueles velhos gansos vindo direto do Alasca. Now, there's an old gander always leads them. And them geese has to look that gander over real good. Agora há um ganso velho que sempre os dirige. E aqueles gansos têm que observar aquele ganso muito bem. They have to know what the gander's talking about. Eles têm que saber a respeito do que aquele ganso está falando. You read that Look magazine here about 4 years ago, where an old gander one time didn't know what he was doing, and he led a bunch of geese all the way over to England. Right. They never was known to be in England before. Você leu isto na revista Look aqui há cerca de 4 anos atrás, onde um velho ganso certa vez não sabia o que ele estava fazendo e ele dirigiu um bando de gansos até a Inglaterra? Isto é certo? Eles nunca os tinham visto na Inglaterra antes. They never noticed their leader. Por quê? Eles não observaram seu líder. Gander didn't know where he was going. O velho ganso não sabia para onde ele estava indo. They're over there and can't get back. E agora eles estão lá e não podem voltar. That's what's the matter with a whole lot of these geese today. They still swarm. Este é o problema com muitos destes gansos hoje. Eles continuam se aglomerando. Say the Look magazine said these geese swarm and fly all around over England, but they don't know how to get back. Eles dizem que a revista Look diz: estes gansos se aglomeraram e voam ao redor da Inglaterra, mas eles não sabem como voltar. It is with some of the geese that I know of. Esta é a maneira que é com alguns desses gansos que eu conheço. Have a swarm in a big protracted meeting and have some revivalist to come along and preach a while, but you don't know where you're going. Você tem uma aglomeração, uma grande reunião prolongada, e tem algum pregador que vem e prega por um tempo, mas você não sabe para onde está indo. Because you've got some gander to lead you off on a denominational spree. Se aglomerando ao redor, porque você tem algum ganso te dirigindo em uma terra denominacional. Back to the Word of God. E não de voltar à palavra de Deus. De volta ao batismo com o Espírito Santo. Then we wonder why we ain't got revival in our days. E então eles querem saber por que nós não temos reavivamento em nossos dias. See, you got to get that certain sound. That sound is a gospel trumpet breathing out the gospel. Every word of God. Vem, você tem que ter aquele som certo. Aquele som é a trombeta do Evangelho, soprando o Evangelho, cada palavra de Deus. Creed, not denomination, but the Bible, the Holy Spirit. Não um credo, não uma denominação, mas a Bíblia, o Espírito Santo. Shall follow them that believe. See? There they go down the road. Estes sinais seguirão aqueles que creem, vêm, e aí vão eles caminho afora. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. A escritura desta noite está em Salmo 105, versículo 15. Salmo 105, versículo 15. E nós vamos adorar o Senhor com o hino 225 do Inário da Águia, conforme a tua infinita graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça
a Deus. Vamos adorar o Senhor com o hino 315. 315. Cidade de Deus. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar, para levar-nos a glória, aquela linda mansão, cantando a grande vitória, remidos de Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, essa mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito e a glória do Altíssimo te iluminará. Lá em Sião nos espera uma grande multidão, os que lavaram suas vestes no sangue da expiração, renunciaram suas vidas para em Sião ir morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, essa mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Lá em Sião nos espera uma grande multidão, os que lavaram suas vestes no sangue da expiração, renunciaram suas vidas para em Sião ir morar, pois só as almas remidas, pois Cristo no céu tem poder de entrar. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, essa mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Aleluia! Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Agora nós temos aqui um pedido de oração. E se você tem um pedido de oração e quiser fazer reconhecido, faça com levantar de suas mãos. Oração pelo Encontro Nacional de Pastores
e oração pelas viagens do nosso pastor Cleomar e família. Querido Deus, Pai Celestial, sentimos a Tua presença aqui neste lugar. Agora a gente vermos e sempre temos visto, ó Pai, que a Tua palavra ela não volta vazia. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali o Senhor estaria no meio deles. E Pai Celeste, o Senhor está aqui conosco. Talvez seja esta reunião a última reunião nesta cidade, mas agora eu posso dizer: ainda estou aqui, Senhor, na Tua presença, Te adorando na beleza da Tua santidade, porque nós já vimos, ó Pai, e sentimos a Tua presença aqui neste lugar. Pai Celeste, abençoa o encontro nacional de pastores, ó Pai. Ó Deus, trate com o pastor que tiver ali, ó Deus, pastor Jonas Pimentel, e todos aqueles posicionados que estiverem ali, Pai. Ó Deus, entre em cena na vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, porque é bom estar no lugar seguro e posicionado, ó Pai. Nós Te pedimos, ó Pai, abençoa as viagens do pastor Cleomar Borges e família, abençoa aqueles que não puderam estar aqui, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um dos Teus filhos, ó Pai. Nós Te pedimos no Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. O irmão Abraão justifica sua ausência. O patrão dele pediu para ele resolver um problema, por isso que ele não está aqui. E nós vamos ser ricamente abençoados nesta noite. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Aleluias, o Senhor é a força da nossa vida, Ele está aqui no nosso meio. Eu sinto a presença dEle neste lugar. Ele está aqui comigo e está com cada um daqueles filhos eleitos de Deus. Vamos colocar de pé e vamos ler a escritura que foi lida, que foi dita. Salmo 105, versículo 15. Hoje nós vamos ler só o versículo 15 para nós dar continuidade na leitura da mensagem respeito, na qual estamos sendo muito abençoados. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Querido Deus, Pai de bondade, vivifica estas palavras em nossos corações,
e fala conosco, ó Deus. Aqui, ó Deus, que possa haver a farinha e o azeite, Pai. Nós temos aqui a farinha e temos também aqui o azeite, Pai. Que possa cair, ó Deus, no coração fértil, num coração aquebrantado e contrito, ó Pai. Nós queremos sair daqui nesta noite, Pai, abençoado, porque eu creio que o Senhor está e irá falar conosco, ó Pai. Continua nos abençoando, ó Pai. Se alguém entrou aqui triste, que possa sair daqui alegre, regozijando na Tua presença. Se alguém entrou aqui doente, Pai, está saindo curado pelo poder da Tua palavra, porque nós cremos nas promessas do Senhor, nós cremos em Isaías 53, nós cremos em São Marcos 16, nós cremos em Salmo 103, oh Pai, cremos em Tiago 5 e várias escrituras, em todas as promessas do Senhor, nós cremos, ó Pai. Quantas vezes adentrei a este edifício, talvez doente, mas sair daqui curado, Pai. Só naquele dia veremos isto, ó Pai. Muito obrigado por ter este lugar para nós reunirmos e ouvir a Tua voz, Pai. Nós te pedimos no Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Você não trouxe um lenço, né? Graças a Deus. Nós vamos dar continuidade na leitura. Nós paramos no parágrafo 136, parte do parágrafo 136. Ela, falando daquela mulher sunamita, ela disse a seu marido: nós temos condições de fazer isto, eu peço a ti, construamos-lhe uma casinha em algum lugar aqui fora, vamos dar a ele um pequeno lugar, pois ele está cansado. Eu tenho observado, ele está ficando velho, e eu noto seus cabelos brancos, como eles descem até a barba, seu pequeno e velho cajado, seu pequeno braços magros, à medida que ele andava pelo caminho, aqueles pequenos braços fracos daquela maneira. E aqui vem ele andando pelo caminho, carregando uma pequena vasilha de óleo do seu lado, com um pedaço de pele de ovelha em volta dele, no sol quente. Seu corpo parecia queimado e vermelho. Eu peço a ti, vamos fazer um pequeno lugar para ele, para hospedar-se aqui. Arranjemos um construtor e que venha aqui, construa-lhe um pequeno lugar e hospedemos, porque eu percebo que pelo seu espírito, que ele é um homem santo, ele é um homem de Deus. Que diferença! Agora seu marido concordou, ele deve ter dito: querido, eu também tenho notado aquele homem, eu tenho ouvido, eu tenho observado, eu tenho visto suas obras, eu sei que ele é um santo homem de Deus. Aqui nós iremos justamente fazer aquilo. Assim que eles chamaram o construtor e construíram-lhe um belo lugarzinho e puseram uma pequena cama ali para ele descansar, de modo que ele pudesse se deitar e descansar. Prepararam-lhe um lugar para lavar seus pés, pegaram um pouco d'água e coisas e prepararam-lhe isto ali dentro. E quando o profeta chegou perto, naturalmente aquilo alegrou sua alma de ver que algo tinha sido feito por ele. Ele disse a Geazi: vá, chame-a e pergunta a ela que eu posso fazer por ela. Eu poderia falar ao rei, ao capitão-chefe? Ela disse: eu habito entre meu povo e não há nada de que eu tenha necessidade. Porém Geazi disse: ela não tem filhos
e seu marido está bem avançado em idade, ele é velho, eles não têm filhos. Então eu imagino Elias deitado ali na sua pequena cama, que ela lhe tinha consagrado como um presente, tinha seus pés todos lavados e sua barba estava toda lavada e coisas assim, deitado ali. Não há dúvida de que ele viu a visão do Senhor, porque eles sempre fizeram aquilo. Assim ele diz: vá, chame-a e diga-lhe para permanecer aqui perante mim. Oh, que coisa! Vá, chame-a, porque ela tem respeitado a Deus. Vai, diga-lhe para vir aqui. Quando ela estava de pé na porta, ele disse: assim diz o Senhor, por volta deste tempo, no ano que vem, você dará à luz um neném. E por volta daquele tempo, no ano seguinte, ela teve o neném. Então Satanás, quando ele tinha por volta de 12 anos de idade, seu pai estava com ele fora no campo, e Satanás disse: eu irei me desfazer daquela criança. Assim que ele justamente lhe deu uma isolação, e ele morreu nos braços da mãe. Aquilo a desencorajou? Não, Senhor. Ela disse: cele uma mula e vá em frente, não pare, suba o Monte Carmelo na montanha, porque ele acabou de passar aqui outro dia. Oh, que coisa, ali está você, aquilo é respeito. E seu marido disse: vá, você vai ao homem de Deus, disse: não é nem lua nova ou sábado, ele não estará ali em cima Ela disse: tudo estará bem, somente cele a mula e deixe-me ir. E assim eles foram embora, e eles subiram na montanha. E quando o velho Elias olhou para fora da caverna, e saiu ali fora e olhou para ele, disse: isto parece que é aquela mulher sunamita que está vindo. Disse: ela deve estar atormentada. Ele disse: vai encontrá-la. E quando disse: ela está atormentada em seu coração, e Deus nunca tem me dito nada a respeito disso. Está vendo? Deus não tem que dizer a você todas as coisas. Está vendo? Assim que ele nem mesmo diz todas as coisas aos seus profetas. Ele somente faz o que ele deseja fazer. Ele é Deus. Aqui agora Elias disse: Deus, se Elias dissesse isto, porque tu não me disseste por que razão ela está vindo? Porque tu não me disseste tudo a respeito disto? Ele nunca teria visto nada, porém tudo estava bem para Elias, fosse o que fosse. E se ela tivesse subido e dissesse: você diz que era um servo de Deus, seu hipócrita, eu creio que você não passa de um santo rolador. Isto nunca teria sucedido. Está vendo? Deus nos testa algumas vezes para ver o que nós faremos. Assim, ao invés daquilo, ela correu rapidamente aos pés e adorou, do mesmo modo que ela fazia com Deus. E ela falou e lhe revelou qual era o problema. E Elias disse: tome o meu cajado e vá pôr isto em cima da criança. E quando ele o fez, a mulher disse: assim como o Senhor Deus vive, a tua alma nunca morrerá. Oh, que coisa! Tu, servo de Deus, eu não te deixarei, eu permanecerei aqui até que o Senhor lhe mande a visão. O velho Elias permaneceu um pouco mais ali, cingiu seus lombos e tomou seu cajado, e aqui se foi ele. Ele entrou no quarto onde aquele bebê estava deitado, um bebê morto, andou de um lado para outro no assoalho daquela maneira, umas vezes, devido à reverência de uma mulher que lhe respeitava, um homem que lhe respeitava e cria que ele era
era um homem de Deus. Ele andou pelo assoalho para cá e para lá, de um lado para o outro, até que Deus lhe respondeu: amém. Então ele mesmo se pôs sobre o bebê, e o bebê espirrou 7 vezes, e ele pegou e deu à sua mãe. Saiu para fora, subiu e se foi à caverna, porque ela respeitou o homem de Deus. Amém. Deus exige respeito. E Marta, ela estava sempre pensando em preparar um bom jantar para Jesus. Maria desejou ouvir a palavra de Deus. Assim que ela somente se assentou por perto, lhe ouviu. Ela não se importou se as fronhas foram mudadas, ou se as cortinas tinham sido batidas para tirar o pó, ou se elas tinham algo para comer ou não. Ela somente desejou ouvir o que Jesus ia falar. Porém, Marta sempre lhe desejou preparar um bom jantar, e esteja certo que a cadeira foi preparada confortavelmente e posta corretamente, todas as coisas foram limpas daquele jeito. Porém, ela desejou que ele fazer algo para Jesus da sua própria maneira, e Maria desejou fazer isso da sua maneira. Porém, um dia, quando Lázaro veio, muitas pessoas falam contra Marta, dizem que ela deveria estar mais interessada. Oh, não, só um momento, está vendo? Veio um tempo para Marta mostrar o que ela era. E então, quando Lázaro morreu, seu irmão ela mandou buscá-lo para vir orar por ele. Ele não veio. Ele ignorou o chamado. Ele seguiu adiante para algum outro lugar, e ela mandou buscar novamente, e ele ainda ignorou o chamado. Porém, quando finalmente ele veio, parecia como se agora ela pudesse ter ido a ele dito: por que tu não vieste? Por que não vieste quando te chamei? Meu irmão estava deitado ali, enfermo. Nós deixamos a nossa igreja, nós deixamos a nossa organização, nós temos feito tudo para seguir tua mensagem, porque nós cremos que tu eras um homem de Deus. Porém, como podia um homem de Deus e nós 2 órfãos, 3 crianças órfãs aqui, 3 pessoas órfãs, e no nosso meio de vida era fazer tapeçaria para aquele templo. Nós éramos membro ali, nossa mãe e nosso pai eram membros ali. Porém, porque tu nos enganaste para crer naquilo, para crer nisto que tu estás tentando ensinar, dizendo que tu és o Filho de Deus e um profeta enviado de Deus, e estas coisas, como nós podemos alguma vez crer em ti, um homem que nem mesmo me ouviu quando eu chamei por ti, quando eu estava em necessidade e tive necessidade de ti? Tu ignoraste o meu recado e foste adiante. Eu mandei buscar novamente, e tu ainda ignoraste isto, porque tu fizeste tal coisa como aquela. Se ela tivesse feito aquilo, a história teria sido diferente hoje à noite. O que ela fez? Ela correu diretamente para onde ele estava e se prostrou a seus pés e disse: Senhor, se tu houvesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, aí está você. O que ela estava fazendo? Ela estava respeitando, ela estava na presença de Deus, e ela o respeitou, ela o chamou seu Senhor. Senhor, se tu houvesse estado aqui, não, eu mandei buscar a ti, aquilo foi tudo esquecido, agora tu está aqui. Está vendo? Se tu houvesse estado aqui, meu irmão não haveria morrido. Ele disse: teu irmão se levantará novamente. Oh, ela disse: sim, Senhor, eu sei que ele levantará novamente no último dia. E ele disse: porém eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crer em mim nunca morrerá. Eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo, e mesmo agora, Senhor, mesmo agora, não, Senhor,
tu deverias ter feito isso e tu deverias ter feito aquilo, porém, mesmo agora, seja o que for que você peça a Deus, Deus lhe dará, é isto. E se nós pudéssemos dizer aquilo para alguém hoje à noite, o irmão, eu creio que você pede a Deus, Deus dá, o mesmo resultados viriam, porém não importa quando ele era, se ele era e nós sabemos que ele era o Filho de Deus, se ela tivesse desrespeitado a isto nunca teria funcionado, aquilo foi do seu coração. Ela disse, mesmo agora, Senhor, seja o que for que tu pedires a Deus, Deus te daria, é isto, do seu coração, ela creu nisto. Se ele houvesse feito uma viagem de caça ou uma viagem de pescaria, aquilo não haveria feito nenhuma diferença para ela, não. Se Elias houvesse feito uma viagem de caça ou indo a algum lugar, isso não faria nenhuma diferença para aquela mulher sunamita. Ela ainda assim creu que ele era um homem de Deus. Certamente não importa o que ele fizesse, ele ainda assim era o homem de Deus para ela, porque ela tinha visto Deus se movendo em sua vida. E para Marta não importava o que acontecesse, ela tinha visto o que Deus fez para ele. Ela disse, mesmo agora, Senhor, seja o que for que tu pedires a Deus, Deus te dará isto. Aí está você. Ele disse, teu irmão ressuscitará. E assim que ele disse, onde vocês o enterraram? E eles foram ao túmulo, e ele chamou Lázaro do túmulo, depois de estar morto por 4 dias. Por quê? Porque a irmã de Lázaro respeitou o que ele era. Se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele possui em Deus. Isto é exatamente correto, está vendo? Respeite-o. Se o ministro vem, seu pastor, sempre respeite-o. Eu tenho ouvido congregação falar a respeito de seu pastor, como somente falam a respeito dele, o criticam, o ridicularizam. Como esse pastor alguma vez poderá fazer algo por você? Ele não pode fazer. Você não. Eu não digo esta igreja, porém eu quero dizer às igrejas que eu tenho visto que se você tem que amar o seu pastor, você tem que saber que ele é um ser humano, todavia Deus lhe tem feito o seu pastor, o Espírito Santo tem feito superintendente, então você tem que respeitá-lo daquela maneira, e não importa o que o pastor tenha feito, se você o respeita em seu coração como um servo de Deus, Deus lhe respeitará por fazer isto. Aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus disse, aquele que não me recebe, não pode recebê-lo. Está vendo? Eles diziam que Deus era seu pai. Ele disse, vosso pai é o diabo. Assim você está vendo? Você tem que respeitar isto e crer nisto, crer que é ele. Sim, Marta creu, e essa é uma pequena coisa que eu bato nesta manhã. Aquela mulher sirofenícia, aquela vez quando ela subiu ali, olhe como ela se humilhou severamente. Um judeu, ela era uma gentia, e ela correu para ele. Ela não sabia como se aproximar dele, porém ele tinha uma necessidade, e ela subiu, e ela sabia que ele era o Filho de Deus. Ela cria nisto. Se Deus respondia as suas orações pelos outros,
pelos outros, ela responderia a oração por ela, e ela sabia o que ele dizia era a palavra de Deus. Se era a palavra de Deus para os judeus, também era a palavra de Deus para os gentios, o que ele dissesse. E Jesus lhe deu uma prova. Ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Agora observe, não disse tu, filho de Davi, porque ela tinha ouvido os judeus disserem tu, filho de Davi. Agora ele não era filho de Davi para ela, está vendo? Ele disse tu, filho de Davi. Essa teria sido a maneira de um judeu ter se aproximado dele, porque ela ouviu o resto deles, ela tentou vir como eles faziam, porque ela estava tentando encontrar respeito, ela estava tentando mostrar seu respeito, e ela não estava somente fingindo isto. Jesus teria conhecido se fosse, não, ele teria conhecido isso. Assim que ela veio, ela disse: tu, filho de Davi, tem misericórdia de minha filha, porque ela está variadamente atormentada por um demônio. Ele virou e olhou para ela e disse: não me é bom tomar o pão das criancinhas e dar-lo aos cachorros. Ufa! Não foi isto uma coisa? Isso foi o máximo. Não somente a humilhou no seu pedido, porém a chamou de um cachorro. Isso é correto, e um cachorro é um dos nomes mais baixos que a Bíblia tem, vocês sabem? Assim que ele disse: não me é bom tomar o pão das criancinhas e dar-los aos cães, ela disse: isso é verdade, Senhor. Senhor, então ela recebeu isto. Ele não era filho de Davi para ela, porém ele era Senhor. Disse: verdade, Senhor, isto é correto, porém as criancinhas comem das migalhas debaixo eu quero dizer, os cachorros comem das migalhas debaixo da mesa do seu mestre. Isto foi o respeito. Jesus virou para ela e disse: grande é tua fé. Agora vá para casa, você vai encontrar tua filha, justamente como você tem crido nisto. É isso, porque foi o seu aproximar. E se ela houvesse virado e dito: ele virou e diga, não me é bom tomar, em outras palavras, não é próprio. Digamos, uma católica vem aqui e diz: irmão Brana, eu sei que Deus ouve as suas orações por este povo aqui, você orará por mim? E eu dissesse: bem, não me é correto tomar do tempo dessas crianças aqui em cima. Eu estou aqui para orar por estes pentecostais, não por vocês, bandos de católicos. Está vendo o que ela teria dito? Oh, que coisa! Eu imagino que ela teria estourado daqui com tudo, está vendo? Porém ela virou e disse: isto é verdade, Senhor, é isto verdade, Senhor. Porém nós estamos desejando, os cachorros estão desejando comer as migalhas debaixo da mesa do seu mestre. Está vendo? Aquilo a tomou rapidamente. Ele virou e disse: grande é tua fé. E então nós encontramos um outro caso, está vendo? Isso foi o seu aproximar, seu respeito. Ela estava respeitando a Deus enquanto ela estava respeitando a Deus enquanto ela o respeitava, de modo que nós encontramos que uma vez havia um romano, e ele era um grande homem, e ele amava os judeus, e ela tinha um servo que estava enfermo. Ela não se sentia digno de ir pedir a Jesus. Está vendo? Você sempre deseja se sentir bem menor do que você é. Nunca seja grande aos seus próprios olhos, está vendo? Agora, e se você é grande, deixe alguma outra pessoa dizer isto a seu respeito, está vendo? Porém agora, esta mulher ou este homem, ou melhor, ele disse que ele era um centurião romano e que ele tinha um servo enfermo.
Assim que ele mandou pedir que este servo enfermo fosse curado, e Jesus disse: eu irei e o curarei. Assim que em seu caminho o romano viu que ele estava vindo, eu imagino que ele disse: oh, que coisa, aqui vem aquele santo, aqui vem aquele santo. Bem, eu sou um gentio, um gentio não estimado, eu sou um centurião romano, eu sou um general ou um oficial, eu realmente não sou um judeu, eu não tenho nenhum direito de que aquele santo homem venha. Está vendo a respeito? Está vendo? Eu não tenho direito de ter aquele santo servo de Deus vir em minha casa. Ele lhe viu vindo em direção à porta e ele lhe chamou, disse: Senhor, eu não sou digno que tu venhas sobre o meu telhado. Provavelmente tinha um palácio de uma casa. Um centurião disse: eu não sou digno que tu venhas sobre o meu telhado, e eu não acho que eu mesmo seja digno de vir até a ti, de forma que eu enviei alguém, a tua própria bendita gente, os judeus. Mas eu tenho um servo que está muito doente aqui. E ele disse: eu sou um homem sobre autoridade. Disse: eu digo a este soldado: vá, e ele vai. Eu digo a este: vem, e ele vem. O que ele disse ali? Eu sei que tu tens todo o poder, tu podes disser a esta enfermidade: vá, e ela vai, e tu pode dizer a esta: vem, e isto viria. Está vendo? Ele reconheceu, e assim como ele tinha autoridade sobre esses soldados, assim Jesus tinha autoridade sobre toda enfermidade e problemas. A única coisa que tu tens que fazer, Senhor, é somente falar a palavra. É isso, somente fala a palavra, meu servo viverá. Jesus parou, virou para os judeus e disse: eu não tenho encontrado fé como essa em Israel. E ele disse: tudo está bem com seu servo agora, amém. Por quê? Porque ele respeitou isto, ele respeitou Jesus Cristo, que era o Deus do céu. Agora eu suponho que está ficando tarde, eu somente desejo dizer uma coisa mais, é isso, todos esses grandes respeitos e assim por diante. Porém, hoje, de qualquer maneira, isso é diferente. Deus pode fazer algo hoje e as pessoas rirão disto. Eu creio que nós teríamos sido diferentes hoje por volta de 40 anos atrás, quando o Espírito Santo de primeiro começou a cair. Porém, o que as pessoas fizeram? Prendiam aos pregadores, chamavam-nos de santos roladores, nem mesmo lhe davam de comer na cidade, e muitas coisas como aquelas, e quebravam milhos nas estradas de ferro para sobreviver. O que eles fizeram? Eles tiveram mais outros 40 anos. A igreja tem sofrido, passando através de tudo, 2 guerras em todo aquele tempo, está vendo? Isto matou milhares deles quando ela provavelmente poderia ter ido ao lar. Agora, o que teria acontecido quando Deus começa a derramar o Espírito Santo sobre a igreja nos últimos dias? O que teria sucedido 25 anos atrás, quando ele começou a mandar seus sinais e maravilhas e milagres? O que teria acontecido se todas as pessoas tivessem se ajuntado? O que elas fizeram? Elas disseram: isto é vadu, espécie de feitiçaria, isto é hipnotismo, ele é um telepata mental, ele é isto, aquilo ou outro. E se todas as nações tivessem vindo juntas e dissessem: bendito seja o nome do Senhor, e se os metodistas, batistas, presbiterianos e todos tivessem todos juntos de mãos dadas e dito: obrigado, Deus, aqui está que nós estamos procurando, o Espírito Santo está derramando. Ora,
agora aqui há homens que têm visões, aqui há profetas entre nós, aqui tem todos esses grandes dons aqui, pessoas que falam em línguas, curadores divinos, aqui tem tudo que está sendo derramado sobre nós. Graças seja a Deus. Isto vem por um pequeno bando humilde chamado pentecostais. Vamos todos voltar à Bíblia novamente. Vamos voltar, irmãos, dissolvamos as nossas organizações e todos sejam um irmão. Todas as grandes igrejas conjuntamente viessem juntas, o que haveria sucedido? Irmão, nem mesmo haveria tido necessidade de nenhum hospital na terra hoje. Isto é correto. Não haveria tido em tal poder de grandes dons e maravilhas operando entre o povo, a lei haveria tido um tal respeito e talvez a igreja haveria ido ao lar e o milênio teria vindo, porém não, eles desrespeitaram isto, eles os chamam de santos roladores, os jornais esperaram para dizer todas as calúnias, coisas sujas que eles podiam e por toda gíria suja nisso que eles podiam pôr, e coisas como essa, e as igrejas soltaram gargalhadas e riram disso e zombaram deles e tiraram para fora e tentaram mantê-los fora da cidade e tudo mais com desrespeito. Agora eu poderia dizer muito acerca disso, porém está se tornando tarde. Deixe-me ir ao tabernáculo Brana, por favor. Agora Deus tem começado a derramar dons sobre nós vemos isto. Agora, qual é o dom de Deus hoje? É o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo que está em nós. Nós temos que respeitar isto, em cada pessoa sobre quem isto venha. Nós temos que dar aos dons divinos de Deus, quando Ele manda esses dons, não importa quão reais eles sejam, isto nunca nos ajudará até que nós cheguemos num lugar onde nós possamos respeitar isto. Alguém pode dar uma profecia, se você não crê naquela profecia, isto nunca lhe fará nenhum bem. Você tem que ter reverência e você tem que respeitar isso, você tem que crer que isto vem de Deus. Creia nisto até que seja provado, seja errado. Então, quando é provado ser errado, então você tem o direito de descrer nisto. Então não se associa mais com isso, porém, enquanto isto prova ser a verdade, então creia nisto, como o velho Samuel disse naquele dia, quando eles queriam um rei. Ele disse: eu desejo perguntar uma coisa a vocês: tenho eu alguma vez tomado algum dinheiro de vocês? Tenho eu alguma vez pedido para vocês para me sustentarem? Ou eu digo algo no nome do Senhor, a não ser que o tenha sucedido? Ele disse: vocês não necessitam de nenhum rei, e seu rei não lhe fará nenhum bem. E ele lhes disse aquilo, ele lhe trouxe a pergunta, disse: tenho eu alguma vez dito a vocês alguma coisa conforme o assim diz o Senhor, a não ser o que sucede? Agora então o povo desrespeitou Samuel. Nós sabemos, Samuel, isto é correto. Nós não podemos dizer que você nunca nos disse algo a não ser o que fosse correto. Porém, nós ainda assim desejamos fazer isto desta maneira, está vendo? Você não deve fazer aquilo, você deve fazer isto na maneira de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, isto não é apertar a mão do pastor. Receber o Espírito Santo é receber a Cristo dentro de você, porque Ele é o mensageiro de Deus no dia. O Espírito Santo é o mensageiro de Deus e nós devemos respeitá-lo. Quando Ele vem
Quando ele vem, não diga, olhe naquela mulher gritando ali, chorando, lágrimas caindo na sua face, olhe naquele homem ali, mexendo suas mãos e tremendo, chorando. Você sabe o que é aquilo? Aquilo é um bando de emoções provocadas. Você está blasfemando do Espírito Santo, você tem que respeitar aquilo. Eu me lembro aqui, há algum tempo atrás, eu estava em Oregon, foi por volta dos 12 anos atrás, e duas mocinhas repórteres católicas vieram, não porque elas eram católicas, nada a respeito disso, porque eu tenho tido justamente tantos protestantes e mais protestantes que eu tenho católico que zombam de mim, e assim que essas moças vieram para fazer uma reportagem, assim tão logo que elas chegaram ali, eu captei o Espírito logo que elas entraram, e eu disse, correto, agora qual é a crítica que você tem escondida agora? E esta moça tirou um cigarro e começou, e eu disse, somente não acenda isto enquanto você estiver no meu gabinete, somente deixe isto fora. Assim que ela sentou ali um pouquinho e ela olhou para mim assim, como se ela pudesse me examinar rapidamente daquela maneira, e ela começou a falar algo. Ela disse, bem, eu desejo lhe fazer alguma pergunta. Eu disse, diga então. Ela disse, por que você está ligado com este bando de santo rolador aqui em cima? Disse, você é um deles? Eu disse, eu sou um deles. E ela disse, bem, você quer dizer para mim que haveria algo de religioso naquilo? Eu disse, agora você, como uma católica, não creria nisto. Ela disse, como você sabe que eu sou uma católica? E eu disse, eu sei que você é uma católica, eu lhe direi qual é o seu nome, está vendo? E quem você é. Isso a surpreendeu. Ela disse, bem, você quer dizer para mim que esse é o tipo de pessoas que dizem que viverão aqui na terra e viverão no céu? Ela disse, eu não desejaria estar no céu. Ela disse, eu não desejaria estar no céu com tais pessoas como esta. Eu disse, você não tem que se preocupar muito. Enquanto você pensar desta maneira, você não estará ali de qualquer maneira, está vendo? Eu disse, você não terá que se preocupar a respeito daquilo. Eu somente parei, olhei diretamente em seu rosto, e um par de irmãos estava sentado no edifício. Eu disse, eu não estou sendo irritante, eu somente desejo que você saiba onde você está parada, está vendo? E eu disse, você vai escrever, você desejou vir aqui para descobrir alguma coisa, e você nunca escreveria o que eu disse a você, você fará disto a sua própria história, você vá adiante, faça isto, porém eu desejo dizer a você uma coisa, você escreva qualquer escândalo que você desejar, e eu disse, antes que você morra, minha voz falará novamente em seus ouvidos. Se isto não acontece, então você sabe que eu sou um falso profeta. Eu disse, agora você simplesmente escreva qualquer coisa que você desejar escrever, isto está com você. Eu lhe dou liberdade para ir escrever o que você desejar escrever. Porém, antes que você morra, você ouvirá minha voz gritando em seus ouvidos, isto não lhe fará nenhum bem. Eu disse, agora você vá adiante e escreva o que você deseja escrever. E ela levantou-se ali um pouco, ela disse, bem, o que você pensa daquele bando idiota ali em cima, gritando e se conduzindo imbecilmente a noite passada? Eu disse, eles são todos cristãos. Eu disse, eles são todos cristãos. Cristão? Eu disse, certamente eles são os cristãos. Eu disse, eles são cristãos, cheio com o Espírito Santo. E ela disse, isso não é nenhum Espírito Santo. Eu disse, o que você chamaria de Espírito Santo? Para ver o que ela tinha para dizer a respeito disso.
disso, eu disse: eu gostaria de dizer algo a você. Ela disse: bem, eu não desejaria me associar com um bando como esse. Eu disse: eu não penso que há muito perigo. Eu disse: de você alguma vez se associar assim. Eu disse: porque se você alguma vez se associou com Deus ou com algum dos santos, você se associaria com isto. Ela disse: os santos da Bíblia? Eu disse: sim. Eu disse: sua bendita Virgem Maria, vocês a chamam, ela é a sua deusa. Eu disse: antes que Deus mesmo pudesse deixá-la ir ao céu, ela teve que ir no dia do Pentecoste e receber o Espírito Santo e cambalear sobre o poder de Deus como uma mulher bêbada. Ela disse: isto é uma mentira. Eu disse: fique quieta só um minuto. Só por um minuto. Eu virei aqui no livro e eu disse: olha aqui. Virei a página e eu disse: aqui está, bem aqui no livro. E ela virou sua cabeça. Eu disse: você nem mesmo tem audácia de ler a palavra de Deus. Está vendo? Eu disse: certamente está vendo. Desrespeito. Eu disse: agora você pode pegar a sua carteira de cigarro dali da mesa e vá quando você estiver pronta. Porém, eu disse: eu desejo que você saiba de uma coisa. Você escreva o que você desejar escrever, porém lembre-se das últimas palavras que eu digo no nome do Senhor. Você se lembrará disso antes de você morrer. Ela nunca escreveu nada, isto é correto. Ela somente deixou isto passar. Oh, que é isto? O que é isto? Desrespeito, tentando ridicularizar, fazendo alguma coisa. Eles não sabem o que eles estão fazendo, correto? Porém, aqui no tabernáculo, nós desejamos que vocês todos saibam destas coisas aqui. Quando Deus começa a derramar o Espírito Santo sobre as pessoas, alguma vez eu sei que tenho visto pessoas entrarem na carne quando elas estavam sobre a unção do Espírito. Eu os tenho visto ir ao extremo com coisas, porém você não diga nada a respeito disso. Você respeite isto, incline sua cabeça. Pode que você não entenda isto, eu também não entenderia, porém eu desejo respeitar isto de qualquer maneira. Agora nós devemos ter respeito a Deus, e quando Deus derrama o Espírito Santo, eu somente agradeço e digo: obrigado, Pai Celestial. Tu estás fazendo algo por aquela pobre alma preciosa que deseja vir à tua casa, como eu fiz algum dia. E vejo homens como aqui uma vez um irmão que está no ministério disse que eu falei dele, e nós fomos e pegamos todas as fitas e mandamos para ele. Isto foi o irmão Allen, e ele disse que eu zombei dele falando a respeito do sangue saindo de sua mão e chamando aquilo de evidência inicial do Espírito Santo, e eu creio que isto era sangue e óleo saindo de suas mãos e testas e coisas assim. Ele disse que eu zombei daquilo. Ele disse que isto era do demônio. Eu mandei de volta e eu lhe escrevi uma carta. Eu disse: irmão Ali, ele escreveu um papel e vocês leram isto, prezado irmão Branham, está vendo? E assim então publicou panfletos através de todo o país. Ao invés de vir e falar comigo a respeito daquilo, ele fez isto. Porém agora aqui está o que eu disse. Eu disse: tomarei todas as 6 noites de Prolix e lhe mando minhas fitas e mostro a você o que Léo e eles fizeram e mandaram as fitas para eles. Eu disse: somente uma vez seu nome foi pronunciado, as pessoas puseram uma nota sobre minha escrivaninha e disseram: irmão Branham, o irmão Ali há pouco esteve na cidade e nos disse que a evidência inicial do Espírito Santo era sangrar nas mãos e sangrar na face.
face e o óleo correndo da sua mão, aquilo era a evidência inicial. Eu disse, eu discordo com o irmão Ali sobre aquilo ser a evidência inicial do Espírito Santo, porque não houve nenhum lugar na Bíblia onde eles alguma vez sangraram nas mãos e o óleo saía de suas faces e mãos para provar que eles tinham o Espírito Santo. Eu disse, o Espírito Santo foi o poder de Deus em suas vidas, e Jesus disse, esses sinais seguirão os que crerem. Está vendo? Em meu nome expulsarão os demônios e assim por diante. Porém eu disse, aqui está uma coisa que eu diria a respeito do irmão Ali. Ele é um grande homem de Deus, e se eu pudesse pregar tão bem quanto o irmão Ali pode, eu nunca teria um culto de cura, eu somente pregaria o evangelho. Estão vendo? Então, está vendo, depois dele ter publicado aquele panfleto e tudo mais, que eu fiz aquilo somente baseado no que alguém mais disse, porém mesmo assim eu discordei com o irmão sobre a sua teoria e certamente não desejaria blasfemar do irmão. Então, de pé justamente aqui em cima em Minnesota, naquela noite de Minneapolis, Minnesota, e aquilo foi naquela grande catedral, templo, com Gordon Peterson, e este rapaz que escreveu aquele livro contra a irmã Allen e disse tudo a respeito dele que pudesse ser dito, e disse, ele até mesmo teve a audácia de escrever aquele livro de demônios que mordem a respeito daquela mulher, mostrou marcas nas suas mãos onde um demônio a mordeu e coisas como aquela. Agora eu certamente, eu não sei que aquilo poderia ser a verdade ou não, porque o demônio é um espírito, você está vendo? Porém esta mulher afirmou que um grande e peludo demônio veio e mordeu toda a sua mão e sobre toda a face, tudo como aquilo. E ele disse, a Allen escreveu aquele livro, e o homem que escreveu aquele livro escreveu um belo artigo a respeito de mim, e aquilo estava ele sentado exatamente ali no encontro daquela noite, quando o irmão Peterson e eles vieram e me disseram que ele estava ali sentado e estava elogiando-me e humilhando a Allen. Eu pensei, aqui está a oportunidade que eu posso me levantar pelo irmão Allen. Assim que eu mandei até ali, e eu disse, eu estava lendo hoje aqui o artigo no jornal, que este certo homem que está na cidade, não sabendo que ele estava sentado exatamente ali fora, ele disse aqui que a Allen e toda a crítica, e eu disse, ainda que eu agradecesse o homem dizer os elogios a meu respeito que ele fez, eu disse que eu não estava ali por dinheiros e coisas como aquela, e realizava os encontros mais limpos de qualquer deles, e assim por diante. As boas coisas que ele disse, eu agradeço aquilo. Porém, se aquele homem que escreveu este artigo aqui no jornal nunca verificou suas notas mais cuidadosamente do que dizer a Allen, escreveu este Mordidas de Demônios, a Allen nunca escreveu aquele livro. Eu conheço o homem que escreveu isso. Eu disse, absolutamente, ele nunca escreveu aquele livro, e se o homem nunca verificou sobre seus artigos mais cuidadosamente do que aquilo, eu duvido que mesmo o resto que ele disse sobre o irmão Allen é a verdade, indo do lado do irmão Allen. E eu disse, além disso, se o irmão Allen estiver
estiver errado, eu preferia ser encontrado no tribunal do julgamento, tomando minha posição com o irmão Allen no erro, quando ele está tentando ganhar almas para Cristo, do que está criticando o que o homem está tentando fazer. Amém? Isto é correto, sim, Senhor. E seja quem quer que invoque o nome de Jesus Cristo, eu estou com ele, seja protestante, católico, ou seja o que ele for. Eu poderia discordar com ele sobre teologia, porém eu desejo respeitá-lo como um servo de Cristo e como meu irmão, está vendo? E não importa o que ele faça, nós temos que dar respeito ao Espírito Santo. Exatamente correto, sim, Senhor. E quando nós começarmos a fazer aquilo, então Deus irá derramar suas bênçãos entre nós, juntamente nós, um pequeno grupo aqui mesmo, por volta de 50 ou 60 ou possivelmente 75 pessoas sentadas aqui hoje à noite, e nós pudéssemos somente todos juntos nós juntarmos e darmos respeito devoto a Deus e ao Espírito Santo e no que Ele está fazendo neste dia, e respeitar todo dom e todo ofício que Ele envia em nosso meio. Deus simplesmente continuará a derramar o seu Espírito sobre nós, e nós cresceremos em números e nos multiplicaremos. Você não crê nisso? Certamente nós temos que ter respeito a Deus. E agora, vamos inclinar nossas cabeças só por um momento para a oração. Antes que nós oremos, eu gostaria de saber se alguém aqui gostaria de dizer: irmão Brana, eu desejo que você ore por mim, para que tenha grande respeito por Deus, que eu sempre serei capaz de manter minha boca fechada contra a coisa de Deus, não importa o que elas sejam, e possa Deus pôr em meu coração de respeitar a todo dom divino que Ele envia para a igreja. Irá você somente levantar a sua mão e dizer: ore por mim, Deus lhe abençoe. Quase todas as mãos na igreja, e eu tinha a minha mão levantada também. Deus, ajude-me a ser um servo teu, ajude-me a respeitar meu irmão, ajude a respeitar minha irmã, e todo o Espírito de Deus que venha ao encontro, quer seja falar com língua, quer seja interpretação de línguas, quer seja profecia, quer seja dom de discernimento, seja o que for, eu digo: ó Senhor, envia-os, ó Senhor, eu estou agradecido a Ti. Agora, Pai Celestial, nós sabemos que Tu és um grande e terrível Deus. Nós sabemos que Tua cólera é terrível quando Tu tens o Teu temperamento esgotado. Ora, isto é uma terrível coisa, que a cólera de Deus pode destruir o mundo num segundo. Porém, quando tu olhas para o sangue do Senhor Jesus, então tua cólera é desviada. Oh, esconda-me sobre a rocha das eras. Senhor Deus, mantenha minha alma coberta com o sangue do Senhor Jesus. Não somente a minha, Senhor, porém que esses que estão aqui também hoje à noite. Nós Te amamos, Senhor, e todo dom que Tu tens nos dado, ainda que eles nos chamem de qualquer coisa que eles desejam chamar, Senhor, aquilo ainda não, nós não desejamos ter alguma coisa como isto, nós ainda assim Te respeitamos. Oh grande Espírito Santo, nós Te amamos, Pai.
Nós te agradecemos por um dom de cura entre nós. Nós te agradecemos pelo dom de profecia entre nós. Nós te agradecemos pelo dom de língua e dom de interpretação. E ó Deus, nós oramos que tu continue enviando dons entre nós, dons do grande Espírito Santo. Acima de todas as coisas, Senhor, a nossa maior gratidão que nós temos em nossos corações é por aquele grande e todo suficiente dom de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por sua graça e sua misericórdia, aquele que faz todas estas outras pequenas coisas ilegíveis a nós pelo seu sofrimento substituto e sangramento no Calvário. Ele santifica as pessoas comuns que o ouvem de bom grado. E Senhor, nós estamos tão felizes que tu vem às pessoas comuns. Na Bíblia, no livro de São Lucas, nós lemos que as pessoas comuns o ouvirão de bom grado. Hoje eles dizem: oh, aquilo é somente um grupo comum. Porém, Senhor, esse é o grupo que te ouviu quando tu estavas aqui em carne. As pessoas comuns te ouviram de bom grado. O arrogante, o rico, e muitos daqueles não te ouviram. Os reis, os soberanos, os sacerdotes do dia não te ouviram. Porém as pessoas comuns te receberam de bom grado. E Pai, hoje à noite nós somos pessoas comuns e nós te recebemos alegremente. Nós ficamos felizes como eles ficaram quando voltaram, regozijando e pensando que foi uma coisa maravilhosa. Voltaram regozijando e pensando que foi uma coisa maravilhosa, e felizes porque eles puderam levar a reprovação de seu nome, quando eles os reprovaram e os chamaram de todas as coisas, e eles ficaram tão felizes, porque isso foi um privilégio para eles, sofrerem pelo nome de Jesus Cristo. Pai Deus, nós nos unimos com aqueles discípulos daquele dia e dissemos: felizes somos nós. E eu permaneço hoje à noite como São Paulo do passado, quando ele se levantou perante Agripa, ele disse: na maneira que isto é chamado heresia, loucura, essa é a maneira que eu adoro a Deus de nossos pais. E quando Agripa disse: Paulo e muito aprender tem te feito louco, ele disse: eu não estou louco, Agripa. E então ele finalmente chegou a um ponto. Ele disse: tu quase me persuadiste a ser cristão. Ele disse: eu desejaria que tu fosse como eu, mesmo sem essas correntes e agrilhões. Ó Deus, que amor que Paulo tinha. Ele disse que ele se tornaria maldito para que seu povo pudesse ser salvo. Oh Pai, Deus nos dá amor um para com o outro assim. Dai aquele amor imortal, aquela decência, aquele respeito um para com o outro, para sermos cristãos suficiente para ignorarmos os erros dos outros, para ignorarmos, porque o homem tem sido abençoado por Deus e ele poderá cometer erros. Oh Pai, não nos deixe olhar naquele erro. Sabemos que aquele é um precioso irmão, que Satanás possivelmente o apanhou em algo, porém se ele o fez, nós oramos, Senhor, que tu ajudes a ele ou a ela sair daquele lugar,
que nós tenhamos amor em nossos corações, para irmos após as ovelhas perdidas e trazê-las de volta ao redil. Conceda isso, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que cometem ofensa contra nós. Conceda isto, Senhor. Não nos induza em tentação, porém livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O irmão Neville dá uma mensagem de profecia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, o Santo, quão glorioso és tu, Pai. Como nós te agradecemos, Senhor. Que conforto é sentir a presença do Espírito Santo e ouvi-lo falar através de lábios humanos para nós, confirmando que Ele ainda permanece Deus em nosso meio. Nós te agradecemos por isto, Pai. Continua conosco, Senhor. Tolera-nos para que nós possamos ser teu servo através de Jesus Cristo. Nós te pedimos isto, amém. Não é maravilhoso ser um cristão? Não é maravilhoso conhecer a Deus e conhecer sua presença? De pensar que agora, hoje, como Ele tem visto isso, tem feito isto mesmo na segunda vez. Hoje Ele falou à irmã aqui, veio naquela luz assim como Ele fez e lhes falou, porque eles tinham crido na mensagem. Ele é glorioso, não é? Você não ama Ele? Quantos o amam com todo o seu coração, com toda a sua alma? Ele é maravilhoso. Agora ficamos de pé enquanto nós cantamos aquela boa e velha canção que nós todos gostávamos. Eu a amo, eu a amo, porque lhe primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Oh, não é Ele maravilhoso? Maravilhoso! Agora lembre-se do culto de quarta-feira à noite. E então, se o Senhor permitir, eu estarei aqui no próximo domingo novamente, o Senhor permitindo. Ore por nós durante a semana, enquanto inclinamos nossas cabeças agora em oração. E eu irei pedir ao irmão Neville, nosso pastor, que ele venha para as últimas palavras que ele lhes dará. Graças a Deus. Glorifica o Senhor por mais esta mensagem pregada dia 15 de outubro de 1961 pelo precioso profeta William Marion Branham. Esta mensagem maravilhosa, respeitar os dons, respeitar o pastor, respeitar o irmão, orar para o irmão em erro. Deus pode trazer ele de volta, Deus pode trazer ao redil, amar um ao outro. Oh Deus, obrigado por esta mensagem. Aleluia, Senhor. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus.
Você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Dêem glória a Ele. Todos vocês. Graças a Deus, aleluias, fomos ricamente abençoados. Ô irmão, você vai lendo a mensagem no Espírito, as pernas vai ficando trêmulas, e você entra na unção da mensagem. Isso faz nós nos glorificar o nome do Senhor, faz nós estar mais perto de Deus, e a fé para o rapto está nestas mensagens. Só perde aqueles que não estão aqui. Oh, mensagem abençoada, respeito, mensagem poderosa. Estamos encerrando esta mensagem muito poderosa. E depois da Santa Ceia, nós vamos ter o culto de destaque desta mensagem. Mensagem que me ajuda, que me posiciona. Se Deus tem me posicionado até esse presente momento, é as mensagens de um profeta que nos tem colocado na linha, no ministério correto, nos campos de Boaz. Ô irmão, você está nos campos de Boaz, é bom demais. Você está comendo nas migalhas e aquilo vai te abençoando, aquilo vai te ajudando, e você fica saudável na presença de Deus. Graças a Deus, fomos ricamente abençoados. Deus continua abençoando a cada irmão. Deus continua abençoando essa igrejinha de Boa Esperança. Eu sou feliz com Jesus. Aí você fala também, irmão, eu também sou feliz com Jesus. Eu estava vendo essa oração do pastor, do profeta. Muitos que aqui, se você vê alguém falar de um irmão, seja de lá que for, você vai falar assim: ó, você já leu aquela mensagem a respeito? Esta é a receita que eu te dou. Não vou falar mais nada, não quero ouvir nada. Esta é a receita que eu te dou. Lê aquela mensagem a respeito, você vai ser abençoado. Respeite o homem de Deus, respeite o ministério de Deus, respeite o seu irmão, respeite a sua irmã. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Diga uma outra assim: Deus vos abençoe, e até domingo, se assim o Senhor nos permitir. Graças. Seu lado, seu inocente filhinho a lhe interrogar. Ó meu Pai, eis a lenha e o fogo, mas e o cordeiro onde
Confiantes, tão como Abraão, porque
ainda que a figueira